pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Paerski. E hoje nós temos a honra de receber aqui a Débora Guimarães, uma super empresária aqui de Santa Maria, com a marca agora confirmada no Vita Center, Habitué Moda e Beleza. Então, Débora, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu acho que a gente vai ter muita gente querendo escutar um pouquinho mais da tua história, da história do Habitué. Então, a gente vai começar explorando, querendo saber como é que foi aí, né? Como é que tu chegou aonde tu... Boa tarde, gurias. Que privilégio estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha história. E que privilégio estar no Vita Center, né? E vamos lá, vamos conversar e contar um pouco, né, de tudo, né? Onde começou. O Habitué Moda e Beleza começou com a Sabrina Guimarães, então minha irmã, né? Alguns já sabem disso, ela é a fundadora. A Andréia já estava lá, eu fui a última irmã a chegar. E, enfim, já tinha um trabalho das meninas, tanto quanto vendendo roupas, mas também a questão do salão. E entre indas e vindas aí da vida, eu cheguei depois, as gurias saíram, eu fiquei uma época com uma das irmãs, um outro momento com a outra, em algum momento sozinha, e hoje estamos todas juntos, né? Débora, tu trabalhava com o que antes? A tua família aqui de Santa Maria, como é que foi? Tu foi em escola aqui em Santa Maria? Como é que conta um pouquinho da tua infância pra gente? Eu sou de Santa Maria, pai e a mãe moram no Passo da Ferreira, entrada para Boca do Monte. Estudei no Maria Rocha, não tenho faculdade nenhuma, eu só tenho ali o 2º grau, técnico em contabilidade. A Sabrina brinca comigo, mexe comigo com o meu quadro de técnico de contabilidade. Pai e a mãe são pessoas incríveis e são a base de tudo o que a gente é e o que a gente pensa, a gente deve ao pai e à mãe. Eu gosto sempre de falar muito sobre isso, porque o pai e a mãe sempre foram extremamente dedicados em tudo que eles, sabe, que se propuseram a fazer, era perfeito. Então, o pai... ele ia pro açougue, Deus o livre, aquele balcão tinha que ficar impecável, sabe? E a mãe também, trabalhando em casa, inclusive de clientes, né? Que são nossos clientes hoje. A mãe trabalhou na casa. E eles defendiam aquele trabalho deles com unhas e dentes, faziam muito bem feito e sempre foram exemplos para nós nesta parte, sabe? E a gente tem orgulho de falar deles. Que legal. E são só vocês três? Na verdade, tem a Michele, que é concursada da prefeitura, que daí, no caso, agora corrigindo, ela é a última a chegar, depois de alguns anos de negociação e tentando tirar ela da prefeitura. Ah, ela está trabalhando com vocês também. Ela está conosco. A Michele hoje faz 2 meses que está no Habitué. Ela é a experiência Habitué, está cuidando desta parte, do pós-vendas, e está saindo super, super bem. E tem um irmão que não trabalha conosco. Então, lá no Habitué são 4 mulheres irmãs trabalhando. E antes do salão, onde é que tu trabalhava? Eu trabalhava na Pompeia, que é a rede de lojas, e trabalhei ali quase 11 anos. E sempre com venda? Sempre com vendas. Então, o seu Lins, ele procurava muito dar cursos, treinar. Então, tinha muito treinamento de como receber o cliente, como mostrar o produto. Então, isso foi muito forte nesse tempo que eu trabalhei com eles, né? Então, quando eu cheguei para assumir a loja de roupas, eu já tinha uma experiência muito grande com roupa, muito grande mesmo. E tu sempre te identificou com a moda? Era com a moda assim... e com a beleza, que na verdade a Sabrina, vamos dizer que fez o curso de cabeleireira, daquelas cabeleireiras completas, que faziam depilação, pé, mão, isso existia muito antigamente, né? Hoje tu se especializa em algo e é aquilo ali. A Sabrina não, era aquela cabeleireira antiga que fazia tudo. E ela que fez o curso de cabeleireira, novinha, e quem sempre quis ir para a área da beleza, assim, que era um sonho ali da infância, era meu, não dela. Tá, e vocês, na época de criança, essa era brincadeira? Rolava assim em casa? Vocês tinham essa Na verdade, se eu contar para vocês a minha brincadeira de criança, de adolescência...
Era obra. Era obra? Era Tá obra. explicado. Tá explicado, então, porque Era em obra. obras desde quando mesmo que a gente gozou? Desde 1978 em Olha aí. obras. Eu sempre gostei disso. E aí, de família pobre, né? Então, eu tava sempre inventando alguma coisa de melhoria para casa. Olha Um aí. puxadinho, fazer um puxadinho. E eu me atacava a fazer. Eu fazia. Viu só? Eu fazia, Tá era aí, ó. metida. Por isso tu não tem medo de uma obra. Eu não tenho medo de obra. A Que brincadeira legal. era essa, reformar, arrumar, deixar melhor. Aham. Nós sempre fizemos isso, eu e as gurias. Vê, Que tu vê. legal. E essa parceria de vocês sempre fluiu muito bem. Fluiu muito né? bem. Porque, imagina assim, vir de uma sociedade familiar. A gente já sabe que, né, que é difícil o relacionamento dia a dia. Vocês sempre são complementares. Como é que é essa dinâmica do dia a dia? Eu acho que a assim? palavra é essa, assim, bem complementares. Embora a gente se vê muito na mãe, né? A gente brinca muito. Bah, tá fazendo exatamente igual a mãe. Sabe aquela coisa de adolescência que tu condena nos pais, né? Que tu... Depois tu Tu faz sair exatamente igual. igual. É, nossa, as três. E aí cada uma tem um ponto muito forte da mãe. Muito mãe mesmo. A gente se identifica nisso. E acho que é bem isso, a gente se complementa no dia a dia. Eu tenho uma relação muito forte com a Sabrina. Eu acho que inclusive de outras vidas, assim, a gente se conecta muito rápido com tudo, assim, e a gente torna o dia a dia bem fácil. E como é daí separar, né, essa questão do pessoal com o profissional, ou não existe isso? Principalmente quando a gente pensa em perrengue, né? Acontece alguma situação, como que vocês conduzem Tu lá no sabe salão? que isso é bem engraçado, né? Essa questão do pessoal com o profissional. Eu acho que a gente vive muito o profissional, né? As três. E quando tem alguma coisa da vida pessoal, alguma situação, a gente acha que é óbvio que a outra já sabe. E convive tanto, parece Convive que... tanto, isso é muito engraçado. E às vezes, uma semana depois, a Sabrina... Débora, mas eu não estava sabendo disso. E a gente pensa que é óbvio que a outra sabe, porque trabalha junto, né? Mas é porque a gente vive muito do profissional e às vezes esquece do pessoal. E aí esquece desses detalhes, de alguma circunstância, que até precisa de uma ajuda e tal. E pensa que é óbvio que a outra sabe. E a outra não está sabendo. E como é que o Jefferson entrou Já desde o início vocês estavam juntos? Não, o Jefferson iniciou quando eu cheguei no Habitué, a gente começou a namorar e aí ele entrou, e já foi, acho que 1 ano e meio depois que eu estava lá, ou 2, alguma coisa assim. Uhum. E aí já Mas começou a ele me era acompanhar da área nas... também, já... Sim, e daí começou a me acompanhar nas viagens, na parte da loja. Uhum. Débora, e conta, então tá, daí as gurias já tinham o salão, aí elas foram embora de Santa Maria, tu continuou a cooperação, Isso. e aí foi quando vocês estavam na Pinheiro. Isso, na Pinheiro Machado. Tá. As gurias já tinham o hábito de vender roupa lá dentro, né? Já era normal as clientes saber que tinha roupa lá. E a Sabrina já tinha o salão. E aí, nesse meio tempo, a Andréia foi morar na Argentina e a Sabrina morar em Porto Alegre. E casaram fora, né? A Sabrina ficou um bom tempo em Porto Alegre, né? Casou com o Joilson e foi morar lá. E a Andréia foi morar na Argentina e é casada com um argentino. E não foi exatamente junto, eu cheguei a ficar um momento só com a Sabrina, depois um momento com a Andréia, um momento sozinha, mas enfim, eu continuei com a operação, foi quando a gente assumiu totalmente a operação, eu e o Jefferson, e as gurias foram embora, depois retornaram para o negócio. E hoje como é que tá a estrutura, então? Vocês ficaram lá na Pinheiro até que ano e de que ano? Até 2017 na Pinheiro Machado, a gente tinha... Na Pinheiro, 77 metros quadrados. Hoje, a gente tem 400 metros quadrados, né? A gente passou praticamente toda a pandemia em obra. Foram 3 anos de reforma. Começamos com uma ideia, foi tomando uma proporção absurda até a gente chegar e reformar desde a calçada. Porque a gente se preocupou que a calçada tinha que estar ok também. Não, isso a gente estava comentando esses dias, né? Eu lembro de ir lá e a gente ser atendida no meio da obra. No meio da literalmente, obra. passando por a cima pinguela, da tinha que passar a pinguela. Que legal, não. E isso dá para ver não sei se dá para dizer a fidelidade, mas das tuas clientes, né? Sim, que acho que todo mundo nossa, pegou junto e encarou a obra junto, Vamos lá, é isso aí, vai passar, é pelo melhor, amanhã depois não vai acontecer isso, já vai estar perfeito e tal. E isso se viu muito, assim, a gente...
Nenhum cliente deixou de ir porque a gente estava em reforma e a gente foi reformando sala por sala, né? Então, sempre teve barulho. A gente derrubou parede com o salão aberto. Aí atendia na parte de baixo, aí derrubou aquela parede, tirou o pó. Vambora, começa a atender, mas o feio seguia ali, né? Aquele feio de obra, né? O tapume, né? Tava ali. Mas a gente, todos os clientes iam e aplaudiam de pé lá. Débora, o salão leva a tua assinatura, né? O salão e a loja. Como que é manter esse padrão Débora Guimarães, assim? Como é ter essa equipe, manter essa excelência no atendimento? Tu que treina a equipe, como que funciona? Olha, é um trabalho diário de melhoria. Eu sempre digo assim, as pessoas nos elogiam e acham que tá tudo ok sempre, né? E, na verdade, no nosso dia a dia, a gente é muito crítico, assim, muito, assim, é quase que um exagerado e a gente tem uma participação de toda a equipe para isso. Isso é muito legal, porque sempre que a gente acha que alguma coisa não funcionou tão bem e que o cliente não percebeu, que o cliente não percebe, essa melhoria a gente busca diariamente e é informada pelo colaborador, né? Então, a gente tem a participação de todos. Hoje eu tenho a Fran, que é a nossa gerente, que cuida muito desses treinamentos. A gente tem todo um protocolo, tem toda uma forma de receber, né? E uma forma, normas da empresa, todo um passo a passo de como receber. Não é engessado, mas é uma ideia do que seria um receber com amor, com atenção, do que a gente considera um pouco a mais. Eu não quero que tu vá lá só fazer a tua mão. Eu quero que tu viva aquele momento. E a gente trabalha nisso. E esse processo todo vocês foram desenvolvendo ao longo dos anos, né? Tu já contou, desde a tua experiência anterior já estava sendo treinada para isso, digamos assim. Mas tem um treinamento constante, vocês buscam consultorias. Como é que foi chegar no padrão que vocês estão hoje, assim? Treinamento constante, é isso aí. A gente está sempre em busca, né, de treinamento, lendo, assistindo, participando de cursos. E isso não é só eu, né? É toda a turma sempre buscando uma melhoria. Porque quando tu vai, por exemplo, agora o Júnior teve em abril, por exemplo, em São Paulo, ele teve lá fazendo estágio. Quando ele está fazendo esse estágio, ele não está fazendo só o estágio no salão pensando na mecha. Ele é especialista em mecha. Não, o Júnior está lá participando e treinando tudo. Como é que eles recebem? Né? Como é que funciona a hora que tá o cabeleireiro com a manicure? Tudo. Então, e esse engajamento da equipe, né? Que isso é uma coisa que a gente nota muito. Acho que tem um DNA da empresa ali, né? Que todo mundo é muito alto astral, o pessoal né? Como é que vocês mantêm isso? Vocês têm dinâmicas de... Nós temos uma reunião mensal, que é uma reunião diferente, né? A gente procura fazer uma reunião mais motivadora, né? E a gente tem esse engajamento, porque para trabalhar conosco tem que ser um pouquinho fora da casa, não pode pensar dentro da caixinha, tem que ser diferente, né? Eu creio muito que dentro do meu raio de acesso eu tenho que fazer algo mais pelas pessoas. Então, para trabalhar conosco, a pessoa tem que prosperar comigo. Eu acredito nisso. Quando tu recebe alguém que começa a trabalhar contigo e acredita nisso, ela já vai ser enganjada. E se ela ver o resultado desse engajamento e ela vê que ela está prosperando, é magnífico, ela vai ser enganjada em tempo integral. E como é que... E hoje vocês têm uma participação, as pessoas... Não sei como é que é por resultado. Agora entrando um pouco mais na questão assim, da tua equipe, né? Porque eles só viram, o salão está crescendo, agora vai ter mais uma unidade. Como é que eles enxergam isso, né? Se eles têm uma participação por resultado, como é que... Na verdade, hoje, quando tu fala assim, nessa organização de empresa, eles ganham através do que eles produzem, né? Então, por isso que eu tenho gente lá trabalhando às 5 da manhã com um sorriso de orelha a orelha. Eles brigam para ir, inclusive.
né? Quem é que vai atender? Porque o pessoal trabalha, né, em cima o resultado está em cima do seu trabalho, né? Então, hoje a gente trabalha com esse sistema de comissão, que é uma participação na empresa, né? Sim. E é uma senhora fatia. Então, hoje vocês são quantos funcionários? 40, fora os auxiliares e fora os freelancers. São 40 pessoas. É bastante. E hoje, né, que eu conversei contigo, eu imagino como é que é lidar com toda essa equipe, ainda mais um ambiente muito feminino, em que quantos por cento são mulheres da equipe? Deve ser o quê? 90%. 90% é mulher. Tu imagina essa mulherada toda junto. E mais as clientes mulherada, então é uma turma grande, né? Que legal. É uma turma, olha, vou te dizer. E como é feliz. Que tá? E agora né, que vai ter essa unidade da Habitué lá no Vita, já tá com as vagas abertas? Como é que é esse processo seletivo dentro da empresa? É tu que conduz? Eu anunciei ali no sábado, a gente já está no processo seletivo, eu estou iniciando as entrevistas, inclusive já fiz bastante, e depois fica para a Fran. Eu inicio a entrevista e depois passo para ela, porque eu também preciso da percepção dela, né? É bem importante, até porque ela é a nossa gerente, ela é que cuida, ela que vai conversar, ela que vai estar direto no contato, né? No dia a dia. Então, eu inicio e depois é com a Fran. Então, digamos que a seleção final vai ser sempre nós duas ali que vamos chegar ao consenso de quem vai trabalhar conosco. A gente pretende abrir lá no Vita em julho com, no mínimo, a metade da operação. Tem vaga para 20 pessoas. O negócio está desenhado para 20 pessoas trabalharem. E a gente pretende estar com 10 lá. Essa era uma ideia inicial, mas pela quantidade de pessoas que estão nos procurando, pelo que a gente está conversando, eu acredito que consiga ser um pouco mais do que isso. E o que né, para as tuas clientes que estão escutando, para aquelas que já estão curiosas, tá, mas o que vai ter lá no Vita de diferente? Como é que vai funcionar? Vai mudar alguma coisa no salão atual? Explica para nós um pouquinho da operação. A ideia do Vita, ela se encaixa com uma ideia... Hoje a gente tem várias empresas e operações de serviços rápidos. Muito antes disso, isso é uma moda, isso, né? Muito antes de surgir isso, já era um sonho antigo. Quem me conhece de muitos anos, eu sempre pensei em ter um segundo com uma operação mais rápida. Tu tem 30, 40 minutos, vai ali, faz escova, faz a mão junto. Isso já é um trabalho que a gente desenvolve no Habitué. Tenta otimizar o teu tempo. A ideia do Vita Center é ter uma operação onde tu nem tire o carro da garagem, né? Que eu te facilite. Daqui a pouco tu chega 30 minutos mais cedo para o consultório, daqui a pouco no teu intervalo do almoço. A gente gosta muito de abrir no intervalo, porque às vezes é o único tempo que a pessoa tem no dia. E a ideia para ali é ter toda a parte de cabelo, pé, mão. Então, vai ter coloração, vai ter mechas, vai ter hidratação progressiva, depilação. É ter praticamente tudo que tem no Habitué Matriz, mas de uma forma que funcione mais rápido para o cliente, né? Eu só não vou ter... o que acontece? Por exemplo, hoje na Matriz eu tenho a sala da Kellen, eu tenho a sala da Mila. Lá vai ser uma operação diferente, né? Então, vão ser manicures uma do lado da outra, cabeleireiros um do lado do outro, pelo espaço que a gente tem. Então, a gente também vai organizar, otimizando o espaço, né? E os profissionais que hoje estão no bairro, eles vão ir para lá atender em alguns horários do dia? Por exemplo, eu sou cliente do Júnior, eu quero fazer alguma coisa com o Júnior. Pode ser no centro? O nosso projeto inicial era fazer um sistema de escala para o Vita. Era a ideia inicial. Eu não sei se vai acontecer pela quantidade de pessoas que, né, estão nos procurando pelas vagas e pessoas que já têm clientela, inclusive, então, né? Entendeu? Então, daqui a pouco não vai funcionar da forma que eu estou pensando, né? Mas a ideia inicial é fazer uma escala, até para ter também toda a cara dos nossos funcionários antigos lá, né?
Que legal. Não, a gente está acompanhando, a gente, né, divulgou há pouco que vocês vão estar lá, então tem muita gente curiosa, realmente querendo entender como é que vai ser e se vão poder chamar os... Porque muitos trabalham ali na região, frequentam, Claro, daqui a pouco tem uma consulta ali próximo, já vou otimizar o meu tempo Sim. e já vou tentar marcar alguma coisa antes de um compromisso e tal. Eu costumo falar assim pro pessoal, quando a gente anunciou o contrato assinado na reunião, que a gente fez um cafezão para a galera de manhã cedo, a ideia inicial é essa, fazer essa escala, e a galera tá feliz da vida, vamos embora, né? Aliás, desde o início, quando se comentou em Vita, todo mundo, vamos lá, se precisar fazer escala, se precisar atender 2, 3 dias na semana, eu tive um engajamento de 100%. É impressionante, assim, o pessoal pega junto mesmo. Então, essa é a ideia inicial. Mas a gente precisa viver o momento. Então, vamos ver o que acontece, né? A gente está fazendo as contratações, tá conversando, a gente vai treinar a galera nova toda dentro do Habitué Matriz. Então, vai dar um pouco de trabalho isso, a gente vai ter que desacomodar a turma ali, porque hoje a gente está com 400 metros quadrados, com todas as salas ocupadas, cada cadeira tem o seu dono, né? E a gente vai ter que acomodar essa turma ali, porque a gente faz questão que o treinamento todo seja ali dentro, né? Então vamos viver para ver. Até para eles irem absorvendo essa cultura de vocês, né? Exato. O clima do... Que eu acho que é o que as pessoas esperam ali no Vita, né? É ter habitué que eles estão acostumados, né? Exato. Mesmo sendo um atendimento num primeiro momento mais rápido, a gente quer levar toda a essência para lá, né? E o que é o principal, independente do que tu vai fazer para nós? É que aquela tua hora seja realmente tua. Seja o teu momento da semana, né? Onde tu vai ter um café novinho, tu vai ter um bolo, porque às vezes a pessoa tá lá no intervalo do almoço, não vai nem almoçar para poder fazer aquela unha, né? Então tu tem que receber com carinho, né? E hoje nós, mulheres, se tu pensar, a nossa vida tomou uma proporção. Tu é mãe, tu é esposa, tu tá à frente de um negócio, tu tá à frente da tua empresa, tu tá à frente do teu trabalho. Tu tomou uma proporção absurda, né? Então, se tu tiver 1 hora na semana que realmente é tua, não é de mais ninguém, essa hora tem que ser mágica. Bem legal. Eu fiquei eu pensando, autocuidado, né? Como a gente tem que olhar mais para isso, né? Para essa horinha que a gente precisa, independente, seja para fazer um exercício, para se cuidar, o quanto é importante, né? Porque a gente entra no trabalho e tu começa a trabalhar e assumir funções na casa, na vida. É uma então, roda de... Exato. E daí, quando tem um tempo para ti, qual que é teu? Uma hora daqui a pouco de uma massagem, né? A hora da mão, que é uma coisa que, vamos dizer, que a gente faz toda semana, a mão. Pô, aquela hora da tua mão, ela tem que valer, né? Ela é tua. Sim. Então, tu tem que ter alto astral, tem que ter uma parte de técnica excelente, tem que ter. Tua mão tem que ficar impecável. Mas antes disso, tem que ter o carinho, tem que ter amor. Eu tenho que receber... para tornar aquele teu momento realmente um momento prazeroso, né? Isso vem antes da técnica. Legal, com certeza. Débora, acho legal também tu contar a tua história com o Vita, né? Porque a gente tava lá mais de 1 ano. Olha, eu tava fazendo as contas, mais de 1 ano que a gente tá lá no Vita. Eu lembro quando eu não participei da visita, mas eu lembro quando tu foi lá pela primeira vez. E daí agora a Débora de novo, né? Circulou com a gente, olhou tudo. Quando ela sentou no Vita Club, ela disse... Quem é que tá querendo que tu vá pro Vita aí, Débora? Quem quis que tu fosse pro Vita? Quem? Ai, que loucura isso, né? É até uma coisa engraçada, porque é um namoro antigo. Exato. Um namoro antigo, né? Da época da pandemia. É um pouco mais engraçado do que isso. Não é só um namoro de pandemia ali, né? Que a gente já começou a falar. Não, vocês têm que ir. As próprias clientes diziam, né? Eu recebi o convite, eu fiz a visita, tudo. Mas tem uma história muito mais antiga que eu vou ir exatamente para o endereço que eu sempre quis.
Porque quando eu estava na Pinheiro, uma quadra para cima e aquela casa existia, e hoje é o Vita, eu sempre quis aquela casa. Olha só! E os clientes antigos... Revelação! E os clientes antigos sabem disso, né? Olha eu só. passava na frente da casa, eu queria casa. É eu queria. atração. Eu sempre quis aquele O endereço. universo te entregou. E aí eu venho o universo e me entrega. E aí tem toda essa situação, né? Então, foi um namoro de pandemia, foi muito conversado, a gente fez a visita no barro ainda, eu gosto de dizer, tinha que ir se cuidando, né? Porque era uma visita no barro. E a sala que a gente olhou e olhamos todo ali, o empreendimento, tudo, que é a sala, digamos, que era a número 1 que a gente queria, estava lá esperando, né? Eu recebi muitos áudios. Eu lembro bem a Débora, quando ela sentou, acho que ela respirou assim no Vita Club. Os áudios, quando recebendo. Eu recebi alguns áudios, né? E é interessante, porque quando eu recebi, não foi o último, o penúltimo, foi das minhas arquitetas, né, da Fran. Aí a Fran disse assim, Débora, tu precisa... Um áudio, era um podcast. Era um podcast, era um áudio bem prolongado, falando que eu precisava fazer mais uma visita. Aquilo ficou por umas 2 ou 3 semanas, eu acho, pipocando na minha cabeça. Eu falava, eu tô com uma treinadora lá no salão, que tá com a equipe desde novembro, tá lá dentro, treinando a equipe, como receber melhor, organizando ali protocolos e tal de atendimento. E quando eu recebi esse áudio da Fran, ela escutou esse áudio comigo, né? E eu fiquei por semanas, ela até me relembrou isso ontem. Por semanas, aquilo nas minhas ideias, pipocando. Será que eu vou lá visitar e tal? Quando a Cris me mandou um áudio... Eu disse assim, ó, agora eu vou mandar o último, mas daqui a pouco ela vai dizer assim, vai, né? Chega, não te aguento. Não, e aí começou o áudio assim, ó. Eu, tipo, já disse assim, Débora, escuta, por favor, escuta até o final. Não cancela, vai até o fim. E aí a Cris disse assim... vem ver pronto, por favor, né? Vem ver pronto, né? Porque tu viu no barro, né? E aí eu decidi na hora, tá, eu tenho que ir ver. E aí mandei já uma mensagem pro Jefferson, marquei o horário contigo. Não, eu vou hoje, eu decidi, eu sou muito decidida, muito resolvida com isso. Ah, bom, então tem que ver, é agora. E aí eu organizei horário, tudo. E aí quando tu vê tudo pronto, tu te deslumbra. E tu te deslumbra tanto que o Jefferson saiu de lá deslumbrado. E o Jefferson não é deslumbrado. A deslumbrada sou eu. Aí tu viu que o buraco era mais embaixo. O Jefferson saiu de lá. Ele saiu de lá maravilhado. Ele saiu de lá empolgadíssimo. E o Jefferson não é o empolgado. O Jefferson é o razão total, sabe? E ele saiu de lá assim, pá, nossa, que legal, é isso, né? Então, isso já provocou totalmente, né, uma outra situação. Depois o resto foi ir alinhando e fluindo, e eu acredito que tinha que ser assim, eu realmente acredito nisso. As clientes estão enlouquecidas que a gente vai para lá. É muito legal esse movimento, porque o que é bacana? Essa cliente que ela tinha 1 horinha na semana conosco na matriz, que era a hora dela, ela até quer ir mais vezes. Ela quer escovar o cabelo no salão 3 vezes por semana. Ela quer fazer a sobrancelha mais vezes, não ao invés de 1 vez por mês quando tem tempo. Ela quer hidratar. A gente faz ações de segunda, terça e quarta que são extremamente interessantes para todos os clientes. Mas às vezes o cliente não consegue ir. Porque ele tem 50 minutos de intervalo, ele consegue ir na sexta, ele consegue ir no sábado, talvez ele consiga ir numa segunda, mas já não vai no final de semana. E a gente vai estar propiciando para esse cliente que ele vá mais vezes. A gente vai estar oportunizando que eles participem de muitas ações que a gente faz, que eles gostam e não conseguem. Entendeu? E agora a gente vai estar ali, tu não vai tirar o carro da garagem e tu vai conseguir escovar teu cabelo mais vezes, como tu sempre sonhou, como tu sempre gostou. Então a gente, na verdade, quando a gente pensa em Vita, a gente pensa em facilitar a vida deste cliente, que já é nosso cliente. E óbvio que a gente vai trazer muito cliente novo, muitas pessoas que não nos conhecem ou até que gostariam de frequentar o salão e não frequentam justamente pela falta de tempo. Não, e isso foi, né, uma das nossas, sempre os argumentos contigo, né, assim, Débora, a gente está escutando todo mundo aqui, e a ideia do Vita, em especial o Vitamol ali, era trazer operações
para facilitar a vida de quem frequenta ali, né? Não só os profissionais que vão trabalhar na torre, os clientes, as pessoas da região que vêm. E nessas dinâmicas sempre surgia muito a questão, não, tem que ter um lugar, tem que ter um salão de beleza, tem algumas operações na região, né? Mas muita gente sempre referenciando o teu nome, né? E aí a gente disse, não, a gente vai até o fim, né? Se ela, nesse último áudio, disser que não, deitada, a gente passa para os próximos, para o plano Sabe B, que, né? ano passado, quando vocês fizeram a recepção da entrega do empreendimento, né? Não do Vitamol, ainda do empreendimento, eu lembro de uma das clientes que tem sala lá, ela chegou no sábado no salão e disse assim, mas vem cá, tua orelha não estava quente? Essa semana, eu, por quê? Não, porque eu estava lá na inauguração e todos os grupos de mulheres só falavam que tu tinha que vir. Olha aí. Isso ano passado ainda, né? Então, tu vê que interessante. Claro que as coisas foram tomando uma proporção também, né, gurias? Eu não tinha como iniciar e dar um ok pro Vitamol em plena obra na matriz, né? Sim. Porque, na verdade, as coisas se organizaram de uma forma que tinha que ser, né? Eu sempre falava em abril, isso é muito interessante também. Eu acredito muito em energia, eu acredito nisso, que as coisas acontecem, que o universo conspira o que a gente está mandando para ele, sabe? E as coisas vêm e acontecem. Eu sempre falei nessa data, se fosse abril de 2023. Como se fosse uma coisa muito distante. Não, eu assim, Talvez. pra mim tá liberada, pra mim pensar em Vita tem que ser lá por abril de 2023. E o abril chegou, né? E a sala tava lá me esperando. E aí tudo fluiu, tudo aconteceu, né? É interessante, né? Não, e que nem eu tava falando, né, Débora, faz mais de um ano que a gente tá ali, que a gente tava no showroom antes, e assim, ó, olha que eu acompanhei visitas de lojistas, né, e de clientes da torre. Sim, eu e imagino. muita gente que teve lá. Todo mundo, a mulherada, entrava lá, vai ter um salão de beleza, né? Certo que vai ter um salão. E não, consta no MIC que sim, a ideia de ter um salão. Tá, mas a Débora vem pra cá. Mas as pessoas, quem não conhecia, isso, né? falava no salão, mas quem conhecia, não, mas a Habitué vem pra cá. Direto. E incontável. E eu assim. acho que não adianta a gente... Fala-se que as pessoas que têm valores e ideias parecidas vão se juntando, né? E a gente nota sempre esse teu cuidado, né? O cuidado com o cliente, com a experiência que ele vai ter. É o receber, né? O receber, isso está no DNA da Vórtica, do Vita, né? Das pessoas que estão engajadas com esse projeto. A gente sempre, desde o início, está sempre pensando na experiência. A pessoa vai chegar lá, desde que ela vai entrar no estacionamento, como é que vai ser isso, até aproveito para falar sobre isso, que a gente se deslumbrou muito pelo desenho da operação do Vitamol. É realmente, de fato, assim, incrível, né? Como ele foi pensado com carinho, com cuidado, né? É para facilitar a vida das pessoas, né? É para agilizar a vida das pessoas, né? Porque se tu pensar a quantidade de pessoas, né, que frequenta aquela quadra ali, é uma coisa absurda. E o Vita foi desenhado pensando nisso, né? Então eu acho um projeto visionário, assim, para Santa Maria. E a gente fica pensando no daqui para frente, né? Tu imagina quantos anos, quantas gerações a gente vai impactar com essa operação ali, né? Hoje a gente estava conversando com o Dr. Dalney também, ele falou, a gente aqui em 100 metros de fachada, a quantidade de operações, a quantidade de profissionais que estão gerando resultado, que estão promovendo saúde, trazendo tecnologias novas. Então, a gente apoiar isso e tentar facilitar toda essa... A gente está azeitando o sistema, né? Vamos vamos botar o salão, vamos botar o restaurante legal, vamos ter... Para que a pessoa vá ali e ela se sinta realmente abraçada, né? E se a gente pensar nas operações... tem salão na quadra, tem salão de beleza nas proximidades, por exemplo? Tem, mas não é o suficiente para a quantidade de pessoas, né, que frequentam. Tem restaurantes? Tem, mas não é o suficiente para a quantidade de pessoas. Onde o Vita está e com a operação que foi desenhada, ele é simplesmente perfeito, impecável, né? Ontem a gente estava até organizando agora a praça, né? Cris também, que está abrindo agora, né, nos próximos dias, a praça de alimentação. E, nossa, o pessoal vai se surpreender, a região, a comunidade, tu ter mesas para fazer uma reunião, para ser um ponto de encontro mesmo, né? Não só fazer a refeição, mas tu ter um momento de estar. Eu
Eu acho que isso tá muito forte no Vita. Essa questão das áreas de convivência. Agora, ali mesmo onde vocês vão ficar instaladas, né? Para quem tá ouvindo e não conhece no empreendimento, no segundo andar, onde tem uma arquibancada, que a pessoa pode pegar um cafezinho. Ah, não quero ficar dentro do salão por algum motivo, quero fazer uma ligação. Vai Quer ali trabalhar, fora. tem pessoas que vão pro salão Exato. com note, Sim. e enquanto tá agindo mecha, tá agindo cor, tá trabalhando. Não, e Exato. ali tem as mesinhas para Exato. apoiar, tem Eu tive USB, a oportunidade tem tudo. de ver pronto ontem e eu fiquei encantada. A Cris até me mandou foto e eu já tava cheia de fotos mandando pro grupo do salão porque eu achei que ficou incrível, incrível. Legal. Ficou muito legal, não, aquela e área até de isso, convivência. E até, sei lá, tá fazendo uma mecha, vai ali, pega uma coisinha para comer na praça de Exato, alimentação, vai Porque no a gente Benedito, sabe, né? O tempo Pois que é, e leva. aí é isso que eu falo, né? Como a gente acaba sendo um facilitador para tudo isso, né? Para as pessoas ter acesso a tudo no seu pouco tempo, né? Conseguir fazer uma refeição legal, né? E ter acesso a muitos negócios ali que vão fazer diferença na vida da pessoa, né? E entre as operações, acho que está rolando uma sinergia legal, assim, muito acho que vão, legal, né? vão se ajudar, vão pensar em ações juntas, assim, eu acho que... Eu já tô assim, ó, cheia de ideias. Quando eu assinei o contrato, era meia-noite, eu tava no telefone ainda, e eu tenho um grupo com as gurias ali do salão, que a gente decide algumas coisas, ou quando tem alguma ideia, ou quando vê algo diferente viajando, porque eu não perco uma oportunidade, né? Eu vou para São Paulo todos os meses, e todos os meses eu vivo alguma experiência, e tudo ali eu jogo no grupo, né? Tudo é referência. Tudo é referência. E acho que é isso. Tem que acreditar em Santa Maria, achar que Santa Maria pode muito mais e as pessoas daqui merecem muito mais, né? Então, eu já tô cheia das ideias. Coisa boa. Olha quanta collab dá pra fazer com os vizinhos, lojistas, ali uma turma tão bacana que tá se formando, eu né? tô assim, com o pé Débora, na nos vida. conta mais de ti, né? Eu acho, no meio de tudo isso, como é que tu consegue o teu autocuidado, como é que é a tua rotina? Eu acordo muito cedo e amo acordar cedo, né? Tenho o meu momento todas as manhãs com o meu personal. Ele me atura, ele aguenta. Esse momento é meu, esse é o meu momento mágico, né? Que é a atividade física, né? Então, são todos os dias na semana, acordo cedo e vou para ali. E eu organizei a minha vida para sair em torno de 5 horas do salão. Hoje eu consigo fazer isso muito bem, assim, tranquilamente. E aí eu vou para casa, é o momento eu e as minhas cuscas. Eu tenho 3 golden, elas são a minha vida, né? Meu filho já vai fazer 22 anos, então ele tem a vida e os horários dele, né? Então a minha vida é as cuscas, né? E aí é o meu momento, né, com elas. É a tardinha ali. Eu sou da manhã, né? Eu tenho uma energia absurda. Se tu acordar às 6 da manhã, dominando o mundo. E aí ela vai baixando. Chega de tardezinha, ela vai baixando. Ela chega de tarde, já chegou morrendo. E como é que o teu filho acompanha vocês em todos esses empreendimentos? Tu disse que ele tá fazendo medicina, né? Tá fazendo medicina. O Augusto vibra com tudo, né? Já foi lá no Vita, já fez a visita, já ficou deslumbrado e participa de tudo, né? O dia que eu assinei o contrato, eu mandei para ele, aí, tipo, larguei o vídeo, ele curte tudo, ele acompanha. A gente tem alguns momentos, cuida muito isso na família, por exemplo. Eu não consigo almoçar com o Jefferson todos os dias, eu não consigo almoçar com o Augusto todos os dias. Não, a gente tem horários diferentes, né? Trabalhando junto, a gente tem horários diferentes. Tem aquilo que o Jefferson é encarregado, tem aquilo que eu sou encarregada, né? E o Augusto, então, nem se fala, né? Não trabalha conosco, né? Tá fazendo faculdade. Então, na semana, quando dá certo, o café da manhã junto, o almoço junto, ou um lanche da tarde, a gente para absolutamente tudo para fazer isso. Então, hoje o Augusto me ligou 11 horas e disse, mãe, almoço? Me liberei mais cedo. Ok, eu paro tudo que eu tô fazendo para viver esse momento com eles. Porque não tá cada vez mais escasso isso, né? Pelos compromissos de cada um, né? Mesmo eu e o Jefferson trabalhando junto. É onde a gente se prioriza para dar risada junto, almoça, conversa, brinca, fala de coisas aleatórias, né? É o nosso momento. Coisa boa. E as gurias,
Ou melhor, como é que vocês se dividem hoje nas atividades ali que antes tu estava comentando? O salão, praticamente, tu conseguiu delegar, digamos assim, né? Tá num ritmo legal. Como é que o Jefferson atua junto contigo? Pra gente entender. O Jefferson fica mais no salão com a Fran. Atua diretamente no salão. Diretamente no salão. Ele fica praticamente salão em todas as salas e como eu te disse, dá bastante trabalho, mas eu não me envolvo, é ele e a Fran, né? A Fran também tem uns horários de entrar ali, a gente tem que cobrir esses horários, digamos, é com eles. E eu fico na loja, quando eu não estou na loja, tá, Andréia? Daí a Andréia cuida da loja perfeitamente. E aí, dentro de tudo isso, ainda tem alguns horários que são os horários que a gente se reúne para organizar tudo. Daí reúne Sabrina, reúne Fran, Jefferson. Aí depende do que vai ser tratado, é que a gente chama alguém. Inclusive alguns cabeleireiros, essa turma que é mais antiga, ela participa de absolutamente toda e qualquer estratégia. Então a gente, em algum momento do dia, da semana, a gente reúne para organizar isso. E a gente nota que vocês fazem muitas ações de marketing, né? Campanhas com as próprias clientes. E isso são ideias que às vezes surgem da equipe, surgem mais de quem, assim? Como é que é a inspiração para estar sempre trazendo uma coisa nova, né? A gente vê que vocês são bem inquietos nesse sentido. Essa é a palavra, a gente é inquieto mesmo. E essas ideias realmente vêm daquele engajamento da equipe, né? Da turma, né? Que participa ativamente de tudo, que inclusive vive alguma experiência fora, né? Então, viajou, viu algo que funcionou, que achou legal, né? Passou por alguma experiência, eu vi isso, vamos fazer aqui? Dá para fazer melhorado? Às vezes não dá para te fazer algo bem como tu viu, né? Mas tu consegue dali te inspirar e fazer às vezes até melhor, né? Então, tudo que a gente faz, pode ter certeza que tem participação de toda a equipe. Sempre, sempre. Isso que é bacana, né? E às vezes as pessoas acham que inovar tem que ser algo ultra, né, diferente, pensar uma coisa completamente fora da caixa. E às vezes coisas muito simples, o detalhe como vocês cuidam é que vai fazer a diferença na ponta. Que o cliente vai ser surpreendido às vezes com algo que parece pequeno e na verdade não é, né? Na verdade, assim, partindo do princípio que o básico tem que ser bem feito, ponto. Sim. Né? Ele tem que ser bem feito, o básico. Só que se tu fizer 1% a mais do básico, tu já surpreende as pessoas, né? Se tu fizer algo a mais, tu já surpreende. E o algo a mais, na maioria das vezes, não está ligado ao financeiro. Tu não tem que desembolsar nada para fazer algo a mais, né? São atitudes... São circunstâncias bem simples e que tu tá fazendo algo a mais pela pessoa, né? Tu tá recebendo com algo a mais. E o impacto, né, lá na ponta é gigante, né? O impacto é gigantesco, gigantesco. E eu acho que se vive num mundo que tu não tá acostumado a ser tão bem recebido nos lugares, né? E quando tu recebe carinho do início ao fim, desde o WhatsApp, desde quando tu chega no caixa... Isso impacta na vida das pessoas, sabe? Então, por isso que eu falo dessa questão de tu ter um momento que é só teu. Daí tu chega de uma semana que às vezes tá se desenhando uma semana que é difícil. Todos nós temos os leões para matar por dia, né? Todo mundo tem alguma circunstância que tá vivendo, né? E eu não sei o que tu tá vivendo nesse momento. Se eu simplesmente for gentil contigo, né? Eu já tô impactando na tua vida. Não, total, Débora. Eu tô lembrando da experiência que eu tive sexta passada, né? Eu tô com a minha avó hospitalizada há quase 15 dias. Saí do Vita, fui lá, né, ver ela, falar com a minha mãe. Saí do Vita, fui lá cortar o cabelo. Aquela correria, cheguei até nem dei atenção direito, nem oi direito pras gurias. E ouvindo o WhatsApp, respondendo um monte de mensagem. Aceita um bolinho. Aceita um cappuccino. E eu, meu Deus, como assim? E tudo naquela loucura. E é bem isso, tu se sente acolhida, não é? E não é só o bolinho, não é o cappuccino, mas é o ser gentil, isso que tu falou, né? É uma gentileza, uma delicadeza, e tu tá milhão naquele turbilhão, a cabeça mil. Tu até dá uma relaxada, assim, não, calma. Tá calma, larga teu celular, olha o... Né, e aí, gente, ser gentil não custa absolutamente nada.
né? E aí, o quanto a gente impacta na vida das pessoas com uma pequena gentileza. Já pensou? Porque, como eu disse, a gente não sabe o que cada um tá vivendo, né? E aí tu é gentil. Né? Tu impacta, né? Não, e a gente sabe, né, Débora, também falando até por causa própria, o quanto a gente, ir numa profissional que a gente confia, manicure, cabeleireira, enfim, qualquer profissional da beleza, o quanto a gente tira pra terapeuta, entre aspas, né? Muitas vezes, compartilhando coisas da vida, Situações, problemas, né? Um momento pra desopilar, às vezes tá com algum problema na família. Então, o quanto é importante esse carinho e se sentir acolhida, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E aí é o que eu digo, né, gurias? Venha antes da técnica. Eu tenho hoje profissionais, independente do ramo, a gente oferece muitos serviços lá no salão que estão extremamente atualizados do que existe no mercado. As gurias não param, a turma não para, é um curso atrás do outro e surgiu não sei o que e vamos fazer. É o tempo todo assim. Eu tenho profissionais, assim, isso eu digo com orgulho. Eu tenho, os profissionais não param, eles querem saber mais, eles querem estar atualizados com o que está acontecendo. Isso é importante? É extremamente importante, mas não é mais importante do que eu saber receber uma pessoa. Isso vem em primeiro lugar. Eu tenho que receber bem, eu tenho que receber com carinho, eu tenho que ter empatia pelas pessoas que estão chegando, né? E eu tenho que ser gentil. E é gentil em tempo integral. Não é de vez em quando, entendeu? Por isso que eu falo muito do receber bem. Isso é impactante. Tu acha que hoje seria o primeiro quesito na tua seleção? Primeiro quesito. Saber receber. Não, vem em Porque primeiro a lugar. técnica tu aprimora, né? Tu aprimora. Curso, E pessoas fazendo bem feito, tem inúmeras, né? Fazendo bem feito, todo mundo tem acesso a fazer um curso, né? Agora, tu recebe bem todas as pessoas, isso aí é uma outra questão, né? E aí impacta, né? E hoje tu acha que esse teu feeling é muito mais uma intuição no momento da conversa, olho no olho, tu acha que tu tem esse dom de captar a empatia da pessoa, desse candidato a essa posição? Sim. Não tem um checklist, é uma eu coisa até muito... tenho o checklist, eu só não uso muito. Então aí, tá É feeling. É feeling. Feeling. Hoje eu tenho a Fran como gerente. A Fran, tipo assim, o meu santo bate com as pessoas ou ele não bate. E isso não tem, a minha intuição é uma coisa absurda, né? Eu tenho a Fran e a Andrea estava também relembrando disso semana passada. Fiz uma série de entrevistas anos atrás. E a Fran, tipo assim, eu me apaixonei por ela, assim. E hoje é minha gerente, é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Então, eu acho que é feeling mesmo. Débora, e os planos agora? Para além do Vita ou somente Vita? Como é que vocês vamos de Vita por enquanto, vamos de Vita, uma coisa né? cada vez. A gente tem, assim, a ideia de fazer essa operação funcionar muito, muito a cara do que é o habitué, né? Então, a gente pretende mergulhar de cabeça nisso. Esse é o plano, sabe? Pelo próximo ano é, de fato, assim, se dedicar. Toda a turma, dedicar de corpo e alma para fazer funcionar da forma que a gente acredita, né? Sim. Não é só funcionar. Eu não quero clientes de passada, gurias, entendeu? Eu quero clientes que fiquem. Eu não quero estar lotada de segunda a sábado, mas sempre por clientes novos. Eu quero os clientes novos, mas eu quero que eles vivam uma experiência e que eles fiquem, que eles nos escolham. Perfeito. Esse é o plano. Débora, e agora pensando assim, né, ao longo de toda essa jornada, deve ter tido um momento em que tu disse, vou largar tudo? Ou tu acha que tu sempre teve de onde tirar uma força? Teve algum momento, assim, na tua história que tu acha que foi um divisor de águas, alguma coisa assim, que te marcou? Eu acho que o início da pandemia ali, ele judiou. Eu lembro como se fosse hoje tudo que eu fiz antes de fechar tudo. Porque antes de fechar tudo, eu já desenhei uma estratégia, né? Ainda no domingo, quando saiu a notícia no Fantástico que a doença chegou no Brasil, na segunda eu viajei. Vou viajar porque vai fechar tudo. E ninguém acreditava que ia fechar tudo. Na segunda, eu falei com o infectologista o que a gente podia fazer para proteger as pessoas e proteger os funcionários no salão.
A gente estava usando máscara quando ninguém usava máscara. Eu viajei de máscara, eu era o ET do shopping dos lojistas. Todo mundo cancelou as viagens. Eu viajei. E eu comprei o quê? Comprei roupas confortáveis. Quando eu pude abrir, início de abril, que eu podia atender no sistema de telemoto, não podia ter funcionário, mas eu podia estar lá dentro vendendo e entregando, eu tinha o que ninguém tinha na cidade. E eu vendia absurdamente. E tu fazendo tudo isso, a parte operacional também, Débora? Eu fiz tudo. Eu ia para o Instagram, eu falava, eu já tinha um relacionamento com as pessoas, né? Isso se mostrou muito claro ali na pandemia, né? Um horror de lojista não tinha Instagram, né? Salão de beleza não tinha Instagram, né? Então, nós já estávamos à frente, porque nós tínhamos 2 anos no Instagram já bem forte, já tinha um relacionamento com o cliente. A gente, quando soube que ia fechar, nós já estávamos definidos em fechar também, porque, enfim, conversando com vários amigos e pessoas, inclusive, da área da beleza. Não, vamos fechar uma semana e nunca imaginamos passar o que a gente passou, né? Mas a gente tinha definido, vamos fechar uma semana, vários estão fechando, quem sabe a gente fecha. A gente já tinha definido fechar antes de vir o decreto. E aí, para fechar, a gente já tinha uma organização, né? Do que a gente vai fazer? Bom, vamos mostrar nosso trabalho no Instagram? Vamos mostrar tudo que a gente produz e faz? Vamos pegar tudo que a gente tem aí, a gente tem um portfólio muito legal nos celulares, vamos usar isso. Vamos continuar comunicando. O Habitué existe, ele está fechado por circunstâncias de saúde, mas vamos nos manter vivos. E foi o que a gente fez. E aí a gente lançou um voucher na época de serviços antecipados com desconto. Então, tu comprava os serviços com um desconto para realizar depois que a gente abria. E a gente manteve todos os funcionários assim. E foi muito, muito bacana. Mas eu acho que foi o momento mais desafiador da minha vida. Que eu sentei, é sério que a gente está vivendo isso? Eu nunca vou esquecer. Eu sentei eu e o Júnior, depois que a gente decidiu fechar. Sentamos na sala da Sabrina, sozinho, final de tarde. Nos abraçamos e choramos absurdamente. É sério que a gente está vivendo isso, a gente vai ter que fechar. Tem uma doença que está matando as pessoas. Então, eu acho que foi o momento mais desafiador. Mas eu não me deixei levar, entendeu? Foi muito trabalhoso. A gente trabalhou absurdamente, a gente trabalhou muito mais, mas eu posso garantir para vocês, foi o momento que a gente mais cresceu como empresa. Como todos os meus profissionais evoluíram absurdamente em pandemia. Isso é uma coisa que o que mostrou? Mostrou que a gente tem uma capacidade absurda de se reerguer e que muitas vezes a gente não usa ela. Mostrou isso, a pandemia mostrou isso. Tá testando entendeu? O teu limite, né? Tá testando o teu limite. Não, mas eu posso, eu consigo, vamos fazer. Vamos pensar, vamos botar a cabeça para pensar, né? E foi o que a gente fez e graças a Deus deu muito certo, né? A gente reformou tudo em pandemia, né? E com recursos, né? Da gente trabalhando, fazendo, pagando, negociando, sabe? Então, isso é uma coisa que eu me orgulho muito de dizer, né? Sabe? Não, foi do nosso trabalho. Nosso trabalho honesto, é do nosso trabalho incansável, porque em pandemia a gente abria de domingo a domingo. Nós atendíamos as senhoras às 6 da manhã, para elas não ficarem sem fazer o cabelo, né? Porque tu já está num momento que tu não vê a tua família, né? Porque todo mundo teve que se afastar. E aí tu vai estar em casa ainda olhando a raiz do teu cabelo branca, tu é uma senhora que tu te cuidava, que tu ia 2, 3 vezes na semana. Daí tu já não vê tua filha, não vê teu filho, tu não vê teus netos. Então, a gente trabalhou incansavelmente, com horários, assim, que eu poderia dizer, assim, absurdos. A gente atendia às 5 da manhã, às 6 da manhã, a gente atendia domingo, dava um intervalo de 1 hora para higienizar tudo, para atender outro cliente, principalmente o cliente idoso. E daí isso é muito interessante, porque a gente conquistou uma galera de clientes nessa idade. Por quê? Porque a família tinha muita confiança em mandar a mãe para lá.
entendeu? Se sentiam seguros. Se sentiam seguros, né? Então, tu vê como tem formas. E com certeza, quantos clientes tu fidelizou a partir dessa época, né? Que foi uma época de crise, digamos assim, mas que hoje, de repente, tu tá colhendo os frutos do que vocês... Tem uma outra coisa que a gente fez nessa época, a gente entrou em contato com uma médica do trabalho para montar todo um protocolo para poder voltar. A gente voltou 18 de abril de 2020, fechou 17 de março, por aí deu 30 dias ali fechado. Quando a gente pôde voltar, que foi autorizado a voltar, voltou com um decreto organizando o nosso retorno. Como tem que ser e o que pode e o que não pode. Distanciamento, todo... Vai usar óculos para proteger, vai usar máscara, tudo o que podia, como que vai higienizar. Então, antes de retornar, eu contratei essa pessoa, enfim, entrei em contato com essa pessoa. Ela montou um protocolo para mim do que seria o ideal para receber o cliente, desde cabelo preso. A gente trabalhou por meses, todo mundo de cabelo preso. As manicures com óculos, além da máscara, com óculos de proteção. Todo o equipamento foi pensado. E quando teve o decreto, vocês podem voltar através disso, tudo que está escrito lá naquele decreto... Não fui eu que levei para o decreto, eu estava na reunião com o prefeito e fui eu que... Está aqui, ó, a gente organizou desta forma, através de uma médica. Eles acharam o máximo, todos os outros colegas da área também acharam muito legal, até inclusive um pouco exagerado, acharam. Mas é isso, vamos fazer. Está lá no decreto, tem um monte de coisa que está escrito no decreto que a gente que organizou. E a gente também tem um orgulho nisso, né? De estar pensando sempre à frente, sempre um passo à frente, sabe? Vamos proteger o cliente? Como? Não, vamos falar com quem é especialista, né? Então, a gente foi organizando e aí só mostra que a gente pode muito, né? Todo mundo pode. Todo mundo pode. Tem que parar para pensar, tem que raciocinar, né? Tem que usar o penso, Tem né? que usar o penso o tempo inteiro, né? Não, Débora, eu acho que é uma inspiração, né? Eu e a Leandro estava pensando, o que a gente vai falar? Não, vamos falar da Débora, vamos saber como é que é a vida dela, como é que né, ela encara esses desafios. E eu acho que tu é um super exemplo de empreendedora, né? Mulher, né? Aqui em Santa Maria e que está fazendo por Santa Maria, né? Que eu acho que isso que é o mais legal, assim, a gente vê esse cuidado, esse carinho e é para ir impactando nas pessoas, né? Eu acho que não só nas pessoas, nas suas clientes, mas em tanta gente que já trabalhou com vocês, né? Que, como tu estava contando, tem muita gente que vai ali trabalhar por um período, porque está fazendo uma unha para pagar uma faculdade, daqui a pouco essa pessoa já conheceu até uma futura empregadora dentro do próprio salão. Então, acho que tem muita coisa que tu já impactou na vida de tantas outras pessoas, né? E a gente fica, mais uma vez, super feliz em saber que tu vai estar dentro desse ecossistema do Vita, né? Que é uma coisa que a gente pensa incansavelmente, te digo, se faz alguns anos eu digo assim, que é o terceiro filho que está nascendo, nasceu, demorou mais, uma gestação mais longa, mas que realmente a gente assim pensa, não é nos números, né, é realmente no impacto nesse resultado que é para todo mundo, é para os nossos filhos, são para os nossos parentes, é para a região. É bem né? isso, né? Obrigada pelo teu carinho, Cris, nas palavras comigo. Eu realmente fico muito feliz e de fato, isso que eu sou é muito a mãe. Então, volto a falar na mãe. Porque a mãe nossa, ela é uma inspiração em tempo integral, é um ser humano incrível, inclusive é a nossa rainha da campanha do Dia das Mães, né? Tá aí nos outdoor da cidade. E é isso, é impactar na vida do teu acesso. Eu não consigo mudar a vida de todo mundo com as minhas ações, certo? Tu não consegue. Mas no teu raio de acesso, tu consegue impactar na vida das pessoas. Sejam elas tuas clientes, seja ela um familiar, né? Seja ela um colaborador, né? Tudo depende de como tu pensa, né? Mas se tu pensa tentando impactar, certamente tu vai conseguir.
Não, muito bacana, Débora, e a gente agradece, né, esse bate-papo aí super descontraído, e a gente sabe o quanto, né, vocês já estão sendo muito bem-vindos aí no Vita. A mulherada agradece, né? A expectativa é alta. É muito alto, né? Isso é até perigoso, né? Porque a expectativa é altíssima, né? A gente se coloca numa posição, meu Deus, a gente tem que surpreender muito, porque o pessoal tá muito, muito feliz, né? Quando a gente lançou o nosso Reels ali de vamos pro Vita, a gente queria fazer não vamos só lá noticiar no Instagram com um story ou com um post, não é isso que a gente quer, né? A gente quer diferente. A gente ficou assustado, porque assim, ó, em 1 hora ali já tava em 5.000 visualizações, assim, e as pessoas entrando em contato conosco, todo mundo muito feliz, foi muito legal, assim, noticiar para as pessoas, a gente tá indo pro Vita, sabe? É um sonho realizado. Que bacana. Que bom. Ai, Débora, em muito breve, obrigada. né? Então, os serviços pertinho da gente. Não, eu acho assim, até que eu tava conversando com a Fran e com a Daia, né, as gurias da Tríptica, eu acho que depois a gente vai fazer mais uma edição desse podcast para falar do projeto, para ir lá e mostrar, legal, isso aí. Tem muita coisa para falar, porque ainda, né, tem todos os detalhes do projeto e como é que vocês atendem, enfim, acho que é mais 1 hora de papo. Né? É verdade. Mas então tá, Débora, muito obrigada para ti, por toda a equipe, né, da Habitué, e que tenha ainda mais sucesso, né, lá no Vita. Vamos lá. E a gente vai estar aplaudindo e acompanhando aí essa eu história. que agradeço a oportunidade. Tá, joia. Então tá, pessoal, muito obrigada por terem nos assistido, quem está nos acompanhando, compartilhem esse vídeo, encaminhem aí para as pessoas que saibam que vão se interessar por esse assunto, para outras mulheres que querem empreender também aí em Santa Maria, que a Débora aí é uma inspiração para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima. Até mais.